Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Passini, eu sou implantodontista, periodontista, cirurgião bucomaxilofacial. Tenho uma casuística mais de 30 mil implantes colocados e hoje o assunto que eu escolhi para falar com vocês foi sobre uma eventual perda de dentes e isso é uma situação que é relativamente comum. Os pacientes apresentarem mobilidade de dente e eventualmente, dependendo da situação, esses pacientes virem a perder o dente. Isso pode acontecer quando é notado, é observado uma mobilidade de dente? Olha, sinto dizer que sim. A mobilidade, dependendo do nível da mobilidade, não é um fator de total segurança, de total impossibilidade desse dente vir a aumentar essa mobilidade e vir a perder o dente. Então, quais os fatores que podem levar a pessoa a perder um dente? Normalmente, a perda do dente está associada à doença periodontal. Eu acho que as pessoas escutam falar muito sobre isso, mas não sabem exatamente o que é isso. Aliás, alguns dentistas pouco informados sobre a especialidade da periodontia, que é o que cuida dessa permanência do dente na boca, às vezes não sabem muito a respeito. E por isso, muitas vezes, assistem à evolução até a perda do dente sem tomar nenhuma medida importante para reverter esse processo. É importante a gente deixar claro que a doença periodontal, muitas vezes, dependendo do nível, do estágio em que ela se encontra, não tem cura. O que a gente pode fazer, os tratamentos visam a fazer, é aumentar o tempo de vida desse dente na boca, cuidando da limpeza desse dente. A descontaminação do dente é que pode ser capaz de reverter esse processo que naturalmente ele evolui até a perda. Então isso é um detalhe importante, é onde as pessoas têm que se observar o que está acontecendo, as fases desse processo e tomar medidas realmente importantes para que isso venha a se resolver. A doença periodontal acomete o sistema de implantação desse dente na boca. Gengiva, osso, ligamento periodontal, o próprio dente. Então, esses são os aspectos, o complexo estrutural que está envolvendo esse dente. Uma vez iniciado-se um processo de sangramento, seguido de perda óssea, esse processo vai tender a evoluir, a aumentar a perda óssea e aí sim, dependendo da gravidade da situação, esse dente vai evoluir para a sua perda. É uma situação bastante desagradável, naturalmente que sim, porque ninguém quer perder um dente por mobilidade e simplesmente depois ter de repor esse dente de alguma forma. É importante lembrar que a perda óssea ela pode ser progressiva e que isso pode dificultar futuramente até a reposição de uma estrutura, que normalmente acaba acontecendo de ter que se fazer um implante no lugar desse dente ausente. As causas das doenças periodontais, ao que muita gente ainda pensa que pode ser hereditária, pouco provável. O que na maioria das vezes as doenças periodontais elas estão associadas ao excesso ou ao acúmulo de placa bacteriana. Fatores que podem agravar isso são uma má higiene bucal, quando o paciente negligencia os hábitos de higiene, isso é um fator de risco. Quando o paciente tem sangramento crônico, quer dizer, esse sangramento nunca foi cuidado, nunca foi tratado, então isso iniciou-se com uma gengivite e depois se agravou e evoluiu para uma periodontite. Fatores como a má oclusão contribuem para a mobilidade do dente, fatores de trauma oclusal são importantes para na evolução e agravamento desse processo. Os fatores, os hábitos o fumo, né? O fumo, cigarro,
acaba, de certa forma, contribuindo, sim, para a isquemia gengival, consequentemente agravando esse processo. O diabetes tem pode ser considerado como um fator de risco, mas de tudo isso que a gente falou, o que mais complica, o que mais piora é a falta do diagnóstico. O diagnóstico é, sem sombra de dúvida, importante, ele é decisivo, os exames radiográficos vão ser indispensáveis num processo, num tratamento periodontal, e isso tem de ser levado em consideração e não pode se esperar muito. Muitas vezes esses processos de evolução e perda do dente se dão por anos. Não acontece o paciente ver uma mobilidade e em prazo muito curto ele vem a perder o dente. Isso geralmente é um tempo muito longo. Ele começa com uma mobilidade, ele percebe que em eventualmente apresenta algum tipo de sangramento. Isso tudo é uma soma de fatores que vai contribuindo até a perda do dente. Aí você pergunta para esse paciente assim: há quanto tempo você não vai no dentista? Faz muito tempo. Então é natural que isso possa sim estar se agravando ao longo dos anos, né? Com a idade isso vem sim piorando, né? Não significa que um paciente jovem não está livre de ter uma doença periodontal, muito pelo contrário. Então, o diagnóstico é importante, medição de bolsa, medição dos índices de sangramento, verificação de placa bacteriana, isso tudo são fatores que têm que ser levados em consideração, e o distanciamento, a ausência de consultas de rotina fazem com que isso venha a se agravar consideravelmente. Quando a gente fala com o paciente: cuide desse sangramento, observe essa placa, melhore os seus hábitos de limpeza, muitas vezes ele acha que a gente está sendo muito radical, chato e assim por diante. Longe de ser chato, o que o dentista tem a preocupação é de orientar. Quando ele está avisando, eu poderia citar vários exemplos de situações como essa, que por muitos anos atrás você vem orientando o paciente e ele não vem fazendo aquilo que lhe é recomendado, de uma hora para outra você tem que dizer para ele assim: olha, os dentes que eu tenho dito para você que não estão bem, que vem piorando, chegou a hora de você ter que extraí-los, porque esses dentes estão perdidos. Então, vale um recado, vale a orientação para se tomar cuidado quando se observar que o dente está apresentando mobilidade, ok? Consulte seu dentista regularmente, somente isso vai poder ajudar na prevenção da doença periodontal, ok? O que eu tinha para falar é isso, o que eu tinha para falar hoje era isso, e até uma próxima. Até logo.